Então, boa noite a todos. Vamos continuar aqui com o curso de apologética. Já não sei qual é a aula mais, mas deve ser a 11ª, alguma coisa assim. O professor Varela, se eu não me engano, deu 3 aulas aqui para vocês, não é isso? Onde ele falou um pouquinho sobre a filosofia do René Descartes, depois falou um pouquinho sobre a filosofia de um filósofo inglês, que é o David Hume, e na última aula falou um pouquinho sobre a filosofia do Karl Marx, certo? Sempre tentando focar no que essas filosofias tinham a nos dizer a respeito da existência de Deus, que foi o tema no qual eu tinha parado. Se vocês se lembram, a última aula que eu dei, depois de ter feito algumas considerações sobre a relação entre fé e razão, explicado o modo de funcionamento da razão, alguns princípios fundamentais da atividade racional, a gente expôs aqui um dos 5 argumentos, das chamadas 5 vias que São Tomás de Aquino apresenta para tentar de algum modo provar racionalmente a existência de Deus. E se eu não me engano a gente encerrou ali, quer dizer, a partir daquele momento eu saí, o Varela veio e apresentou a visão de alguns filósofos modernos a respeito de Deus. Mais precisamente, René Descartes, David Hume e Karl Marx. O que eu queria fazer hoje aqui é pegar essas críticas que os filósofos modernos apresentados fizeram à existência de Deus e olhá-las à luz daqueles princípios que nós expusemos aqui nas primeiras, acho que 7 aulas. Então a gente vai pegar a crítica que o David Hume faz, a crítica que o Karl Marx faz. O Descartes não faz exatamente uma crítica. O professor Roberto ele expôs a filosofia do Descartes mais para mostrar que ali no início da modernidade existe uma espécie de degenerescência no modo como os filósofos tratavam o problema de Deus. Mas o Descartes não faz, pelo contrário, ele até usa um argumento que é, em última instância, um argumento válido para provar que Deus existe. Ele olha para dentro de si, vê que dentro de si tem ali alguma marca do infinito e considera que essa marca é uma razão suficiente para que a gente entenda que Deus exista. Santo Agostinho faz uma coisa parecida, um pouco mais profunda, mas ele faz uma coisa parecida. Então, na verdade, a gente vai pegar o argumento de David Hume e o argumento de Karl Marx e tentar olhá-los à luz da razão humana, segundo aqueles princípios que nós expusemos aqui. Claro que para fazer isso a gente vai acabar revendo um pouco aqueles princípios de uma maneira bem resumida. Eu queria que vocês notassem, antes de tudo, o seguinte. Olha só. Cada faculdade que o ser humano possui, né, quer dizer, cada capacidade que o ser humano tem, cada faculdade de conhecimento, cada faculdade apreensiva, por exemplo, os 5 sentidos, visão, audição, etc., mais a razão, a inteligência, cada uma delas tem um objeto próprio. Quer dizer, a visão ela tem um objeto próprio que corresponde a ela, que são as cores, por exemplo. A visão, o olho capta cor, a audição capta som, o olfato capta odor. Então, cada sentido humano, cada faculdade de conhecimento que o ser humano tem um objeto próprio na realidade, que é como que a sua paixão própria. Ela foi feita para ver aquilo ali, para perceber aquilo ali. No caso das faculdades sensíveis, que são os 5 sentidos, é fácil perceber que o objeto próprio de cada uma delas é um objeto limitado. Quer dizer, a visão percebe basicamente cores. Tá? Percebe também ali figura, mas sempre dada pela distinção entre as cores. Mas é fácil perceber que a visão não é capaz de perceber o som. A visão não é capaz de perceber o cheiro. Ela até percebe distinções, ela percebe a distinção entre o amarelo e o verde, mas ela não percebe a distinção entre o amarelo e o salgado, porque o salgado está fora do campo
dos objetos próprios da visão. Assim como a língua que percebe a distinção entre o doce e o salgado, não percebe a distinção entre o salgado e o agudo, que é um objeto próprio da audição. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a visão percebe e tem um monte de outras que ficam fora do campo de percepção dela. Só que quando a gente vai para a inteligência, que é uma outra faculdade perceptiva que nós temos, né, e que não é sensível, ela é inteligível, intelectual, espiritual, se a gente quiser, a coisa é um pouco diferente, porque eu expliquei para vocês já aqui algumas aulas que o objeto próprio da inteligência é uma coisa chamada ser. Quer dizer, enquanto a visão percebe a cor, enquanto a audição percebe o som, enquanto o olfato percebe o cheiro, enquanto o tato percebe a textura, enquanto a audição percebe, o paladar percebe o sabor, a inteligência percebe o ser. Só que aí tem um problema muito interessante, que aponta na direção da nobreza que é o ser humano, e que explica, por exemplo, a possibilidade de uma coisa como a visão beatífica, que é a possibilidade de... explica por que o ser humano é capaz de ver Deus face a face. Porque, olha só, o objeto próprio da visão é a cor, e tem um monte de coisa que não é cor, e que, portanto, a visão não vê. O objeto próprio da audição é o som, e tem um monte de coisa que não é som, e que, portanto, a audição não capta. O objeto próprio da inteligência é o ser. E qual é a única coisa que não é ser? Qual é a única coisa, eu não posso nem dizer qual é a única coisa existente que não é ser, certo? Qual é a única coisa que não existe? Qual é o nome que a gente dá para isso? O nada. Isso quer dizer o quê? Que não existe nenhum objeto que não possa ser percebido pela inteligência. Deu para captar isso? Ela percebe tudo. Isso que Aristóteles diz, é isso que ele quer dizer quando ele fala a inteligência é uma capacidade de receber todas as coisas. Porque todas as coisas, na medida em que existem, possuem ser em algum grau, e você tem uma capacidade de perceber o ser das coisas. E a única coisa que fica fora do escopo da inteligência é o que não existe. E que, portanto, não precisa ser conhecido, nem pode ser conhecido. Então, diferente dos 5 sentidos, que possuem cada um deles um objeto limitado e que, portanto, está impedido de perceber uma série de outras coisas, a inteligência não está impedida de compreender nada. Ela compreende tudo, porque tudo que existe cai dentro do objeto próprio dela, cai dentro da esfera própria dela. Então, você pode, por exemplo, a gente pode compreender, eu não posso ver a cor com a minha inteligência, mas eu posso compreender o que é uma cor com a minha inteligência. Lembrando, o objeto da inteligência não é a cor, é o ser. Mas o ser da cor cai dentro da esfera da inteligência. Então, eu sei o que é uma cor. O cachorro vê cor, mas ele não sabe o que é uma cor, porque ele não tem nada nele que o possibilite captar o ser das coisas. Eu, além de ver a cor, eu sei o que é cor, porque eu capto o ser dela. Então, o ser humano tem em si uma capacidade de conter todas as coisas. Não fisicamente, obviamente, mas espiritualmente. E é só por isso que ele é capaz, não por esforço próprio, mas por uma graça divina, ele é capaz de conter o próprio Deus num certo sentido, de ver Deus face a face. É isso que vai acontecer no céu. Deus vai, ele mesmo vai, num certo sentido, metaforicamente falando, ele mesmo vai se pôr dentro da nossa inteligência. E nós vamos ver o ser no sentido eminente, porque nós temos essa capacidade. Isso explica, portanto, também a vontade de infinito que todos nós temos, a vontade de perfeição, o desejo de infinitude, de eternidade. Porque se você tem uma capacidade de captar o infinito, quer dizer, o ser no sentido absoluto, e como a vontade é um apetite que se segue ao que a inteligência percebe, naturalmente você tem um desejo de infinito também.
Por que eu estou falando disso? Porque, olha só, o objeto próprio da inteligência é o ser. E nós vimos, em algumas aulas passadas, que quando você capta, quando você olha para uma coisa, pelos olhos, a forma sensível daquela coisa passa para a sua imaginação, e lá na imaginação a inteligência capta o ser daquilo, capta o que aquilo é. É uma árvore, é água, é fogo, é uma pessoa, é um macaco, etc. Isso só o ser humano pode fazer. Mas além de captar a essência de cada coisa, você também, de tanto ver coisas que existem, em algum momento você capta o próprio princípio ser. Você capta a própria ideia abstrata de ser, de existência. Ao captar a ideia abstrata de existência, você capta aqueles princípios fundamentais da lógica, que nós expusemos aqui em algumas aulas atrás. Princípio de identidade, quer dizer, uma coisa é sempre igual a ela mesma. De onde que a gente tira isso? A gente tira isso da noção de ser que a gente capta. No momento mesmo que você capta a noção de ser, você capta que se uma coisa é, ela não pode não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Eu posso até ser professor e não ser advogado. Então eu sou e não sou, mas sob aspectos diferentes. Eu não posso ser advogado e não ser advogado ao mesmo tempo. Não dá. Esse princípio pelo qual a gente afirma que uma coisa tem que ser igual a ela mesma, que ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio do terceiro excluído, a gente falou disso aqui, deriva do fato de eu ter uma capacidade de perceber o ser das coisas. E toda análise racional, ela passa, ou melhor, ela usa como critério esses princípios fundamentais, porque eles são princípios lógicos rigorosíssimos, aos quais tudo aquilo que existe deve obedecer, porque eles são extraídos da própria noção de existência. Veja bem, se eu extraio esses princípios da própria noção de ser, isso quer dizer que tudo aquilo que é tem que obedecer esses princípios. E é por isso que quando alguém fala para você, faz um discurso contraditório, onde ele afirma algo e nega esse algo ao mesmo tempo, algo em você repudia aquilo. A sua inteligência estranha aquilo e fala, isso é impossível, isso é absurdo. É daí que vem a nossa noção de absurdo. Essa pessoa que você está dizendo é absurdo, não pode. Nós demos alguns exemplos aqui, o sujeito fala, não existe verdade, tudo é opinião, tudo é relativo. Tá, aí é o seguinte, ou o sujeito está querendo dizer que isso que ele está dizendo é só uma opinião, também, e se isso que ele está dizendo é só uma opinião também, nada impede que exista verdade. Certo? Porque essa afirmação dele de que não existe verdade é só a opinião dele. Então nada impede de que a verdade exista de fato. Ou ele está pretendendo que isso que ele está afirmando é uma verdade. Nos dois casos ele está negando, ele está afirmando e negando ao mesmo tempo. No momento mesmo em que ele diz que não existe verdade, ele está pretendendo enunciar uma verdade. Ou, se ele estiver dizendo, não existe nenhuma verdade, nem isso que eu estou dizendo é verdade, é só uma opinião. No momento mesmo em que ele afirma isso, ele está deixando brecha para que você fale, então pode ser que a verdade exista, já que isso aí que você está dizendo não é verdade. Já que não é verdade que nenhuma verdade exista, portanto a verdade pode existir. Estão percebendo? Então veja bem, esses princípios são fundamentais. A gente não precisa saber enumerá-los, enunciá-los. A nossa cabeça já funciona assim. A gente só precisa começar a exercitar e ficar atento a isso, porque a nossa mente já funciona assim. Se eu falo, é isso que faz você, ao receber um troco errado, você fala, peraí, eu te dei R$10, o produto vale 5 e você me devolveu 2. Tem alguma coisa errada aí. Como é que você sabe que tem uma coisa errada? Por conta desses princípios. A gente seria incapaz de fazer uma conta matemática sem ter captado esses princípios. Então, se o grande instrumento da apologética é a razão, o grande instrumento dela são esses princípios.
E uma série de outros, existem outros princípios também, como o que a gente vai usar hoje aqui, pelo menos nessa primeira parte, é o princípio chamado princípio de razão suficiente, que a gente também chama de princípio de causalidade. A nossa razão, ela nos diz que tudo o que existe tem que ter uma causa. Tudo o que existe tem que ter uma causa. Tá? Por que tudo o que existe tem que ter uma causa? Porque a nossa razão percebe que uma coisa não pode ser causa dela mesma. Dizer que uma coisa é causa dela mesma, né, é dizer que ela existia antes de existir. Certo? Ser causa de alguma coisa, né, é fazer uma coisa que não existe passar a existir. Certo? Eu sou causa dessa aula. Essa aula não existia e a partir de mim ela passou a existir. Ó. Certo? Agora, então veja bem, causa é causar alguma coisa é fazer uma coisa que não existe passar a existir. Se eu entendo isso, eu entendo ao mesmo tempo que eu não posso ser causa de mim mesmo. Porque como é que eu vou fazer a mim mesmo sair da inexistência e entrar na existência? Dá para perceber isso? Porque para que eu faça isso, eu já tenho que existir. Então eu não estou fazendo nada no final das contas. Para que uma coisa seja causa de si mesma, ela já tem que existir, porque só o que existe pode ser causa de alguma coisa. Mas se ela já existe, ela não está causando a ela mesma. Ela já existe, ora bolas. Está dando para entender isso? Sim? Isso é muito simples. Quando a gente fala filosoficamente, parece uma coisa complicada. Mas é uma coisa muito elementar. Tá? Então, veja bem. Quando eu olho para as coisas, eu percebo que elas não podem causar a si mesmas. Porque senão elas teriam que... eu teria que ferir de algum modo o princípio de identidade e dizer que uma coisa existe e não existe ao mesmo tempo. Agora, de onde que eu tiro, como é que eu sei, tá, que tudo tem que ter uma causa? De onde que eu tiro que tudo tem que ter uma causa? Por um lado, eu tiro da experiência. A gente percebe, tá, que as coisas começam e acabam. Tá? O dia começa, depois ele termina, depois ele volta. A chuva começa e acaba. As pessoas nascem, os animais nascem e morrem. Pela experiência, você... Peraí, ó, as coisas que existem aqui no mundo físico, as criaturas, elas têm um começo e têm um fim. Então, elas estão sempre sendo causadas. Elas estão sempre sendo causadas. Por outro lado, a minha própria razão também percebe isso de algum modo, porque olha só que interessante. Quando eu percebo o que uma coisa é, quando eu percebo, por exemplo, que um cachorro é um cachorro. Eu olhei para eu vi aquela imagem, tá? E por um processo interior eu falei, é um cachorro. Ao perceber que aquilo é um cachorro, eu percebi ao mesmo tempo que aquilo não é uma série de outras coisas. Perceber que aquilo é um cachorro é perceber que aquilo não é uma pedra, que aquilo não é um prédio, que aquilo não é um microfone, que aquilo não é um gato, que aquilo não é uma árvore. Então, quer dizer, aquilo existe, mas ele existe enquanto um ser determinado. Ó. Ele é um cachorro e não outra coisa. Mesma coisa, daqui a pouco eu percebo o gato. E quando eu percebo que o gato é gato, percebo o ser de gato ali, eu percebo ao mesmo tempo que ele não é tatu, que ele não é rato, que ele não é uma nuvem, que ele não é um monte de outras coisas. Tá. Ao perceber isso, eu percebo, aqui que está o pulo do gato, ao perceber isso, eu percebo também que existir não faz parte da essência do cachorro ou do gato.
Quando eu percebo que aquele objeto é um cachorro, e que, portanto, ele não é um monte de outras coisas que não são cachorro, eu percebo ao mesmo tempo que existir não faz parte da essência dele. Quer dizer, perceber que aquilo é um cachorro é perceber a essência daquilo. Tá? Vamos pegar um objeto mais simples. Quando eu percebo que tal objeto é um ser humano, eu percebi a essência dele. Falo, ele pensa, ele raciocina, ele fala. É um ser humano. Essas características formam a essência do ser humano. Ele pensa. Eu percebi, sei lá, um macaco. Aquilo é um macaco. Por quê? Porque, sei lá, come banana, pula, vive na árvore, pula de galho em galho. Vamos supor que isso seja a essência do macaco. E isso eu faço com gato, eu faço com tudo que eu percebo a essência. Perceber o ser é perceber a essência, num certo sentido. Agora, eu percebo ao mesmo tempo que não faz parte da essência de cada uma dessas coisas existir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano é um animal racional, e não um animal racional que existe necessariamente. Se existir fizesse parte da essência do ser humano, eu teria que definir ser humano assim, ó. Ser humano é um animal racional que existe. E não é assim que eu defino um ser humano. Eu defino um ser humano como um animal racional. Existir ou não faz parte da essência do ser humano. Alguns existem, outros não. O ser humano poderia não existir, por exemplo. Ele poderia não existir e eu continuo captando a essência do ser humano. Por que isso acontece? Olha que interessante, porque se existir fizesse parte da essência do cachorro, o gato não poderia existir. Ou então ele seria cachorro. Percebe isso? Se existir fizesse parte da essência do cachorro, fosse aquilo que diferenciasse o cachorro de todo o resto, só o cachorro poderia existir. E as outras coisas, num certo sentido, não poderiam existir, ou teriam que ter sido criadas pelo cachorro. O que eu estou querendo dizer? Só tem uma coisa que possui a existência na sua essência. Só tem uma coisa cuja essência é existir. A essência do cachorro é latir. A do macaco é comer banana. A do homem é pensar. A do carro é transportar. Mas tem um único ser cuja essência é existir. Que ser é esse? Deus. Só em Deus a essência se confunde com a existência. Para Deus é essencial existir. Para os outros seres, não. Justamente porque os outros seres são parciais. Ó. O cachorro é cachorro e não é gato. Então ele pode existir, mas o gato também pode existir. Então o ser, a existência, não pode ser nem propriedade do cachorro, nem propriedade do gato. Pô. Cada um deles tem um pouquinho dessa existência. Participa dessa existência em algum grau. Mas ela não é propriedade da essência nem de um nem do outro. O único ser que contém a existência na sua essência é Deus. E por isso ele existe desde sempre. E por isso todas as outras coisas que existem só existem porque ele deixou. Ele falou, eu vou fazer o cachorro aqui, você pode existir um pouquinho, tá? Vou fazer o gato agora, você pode existir um pouquinho, tá? Depois você vai ter que pagar a dívida que você tem comigo. Você vai nascer e vai morrer. Mesma coisa para o homem. Você vai existir um pouquinho, mas depois, esse ser eu estou te emprestando, tá? Depois você vai ter que me devolver. Isso é a justiça divina. Tá? Eu sei que o raciocínio é um pouco difícil, mas está dando para entender mais ou menos isso aqui. Tá? Então, é na medida em que eu capto que as coisas são contingentes, quer dizer, que elas poderiam existir ou não, porque a existência não faz parte da essência delas, que eu capto que as coisas precisam ser causadas por outras. Afinal de contas, se não faz parte da essência do cachorro existir, alguém tem que ter dado a existência para ele. Foi a cadelinha que era a mãe dele. Mas também não faz parte da existência, da essência dela existir. Então ela teve que ter ganhado a existência de um outro ser. E assim eu vou indo até o infinito. E como a gente viu, eu não posso ir até o infinito, porque ir até o infinito significa dizer que as coisas nunca começaram.
E, no entanto, elas começaram. Então, eu sou obrigado a postular que existe lá nos confins da realidade um ser que existe desde sempre e que não é causa de si mesmo. Ele é incausado. Ele é incausado. Isso é Deus. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Estou mostrando para vocês como é que a gente deduz o princípio de causalidade. O princípio de causalidade se deduz assim. Você percebe o ser das coisas, você percebe que as coisas são o que são e não outras coisas, e você percebe que ser uma coisa limitada, quer dizer, ser cachorro e não ser gato, implica em não ter o ser como parte da sua essência. Porque senão o cachorro seria Deus. E o gato só existiria se o cachorro deixasse. Mas o fato é que o cachorro é cachorro. Ele não é gato. O gato é gato, não é rato. E assim por diante. Bem, o que o David Hume diz? Vocês devem se lembrar. David Hume diz o seguinte, olha só. O princípio da causalidade, tá? Nós não podemos afirmar que o princípio da causalidade existe objetivamente no mundo real, no mundo externo. Nós não temos razão nenhuma para afirmar isso. Tá? E em que ele se baseia para afirmar isso? Ele diz o seguinte, todo o nosso conhecimento começa com as impressões sensíveis. Tá? Tudo que eu conheço são estados psicológicos oriundos do mundo externo. Então eu sinto frio, eu sinto calor, eu vejo uma cor, eu ouço um som, é isso. Ora, quando eu vejo uma bola de sinuca batendo na outra, não tem nada que eu experimente sensivelmente que eu possa chamar de causa. Eu vejo a bola de sinuca, a primeira, e eu vejo a segunda. Eu vejo a primeira se mover e eu vejo a segunda se mover. Mas eu não vejo uma coisa chamada causa. E ele está certo. A causa não é um dado que você pode perceber pelos 5 sentidos. Ele está certíssimo nisso. Nós não percebemos com os 5 sentidos nada que se pareça com uma causa. Eu percebo cores, sons, emoções. Como eu acabei de tentar mostrar para vocês, a causa eu percebo com a minha inteligência. E não com os 5 sentidos. Só que David Hume nem sabia mais o que era inteligência. Por conta daquela decadência intelectual que ocorre no final da Idade Média, que eu expliquei para vocês também, acho que na última aula. Ele não sabia mais o que era isso. Ele não tinha mais noção do que é a capacidade intelectiva do ser humano, de perceber o ser das coisas. Para ele, o ser humano era só 5 sentidos e raciocínio. Raciocínio. Ele tinha perdido de vista aquela capacidade de perceber o ser das coisas, a partir da qual você raciocina depois. Então ele dizia, todo conhecimento começa com as sensações. E eu nunca experimento nada que eu possa chamar de causa. O que eu experimento é, toda vez que eu acendo o fogo e boto a água no fogo, depois eu experimento a água quente. Então eu experimento fogo, experimento água e depois experimento a água quente. E toda vez que eu faço isso, eu vejo que esses fenômenos se seguem uns aos outros. De tanto experimentar essa sequência de fenômenos separados, fragmentários, isso gera um hábito na minha mente. O que é um hábito? Um hábito é uma contração. Tipo assim, o relógio faz todo dia tic-tac, tic-tac. São 2 sons, ó. Mas de tanto ouvir aquilo, daqui a pouco você está falando que é um tic-tac. Percebe? Na verdade são 2 tics. Mas de tanto ouvir uma coisa junto com a outra, você contrai aqueles 2 sons em um e fala que é um tic-tac. Estão percebendo? Isso é contrair um hábito. Você reduz coisas separadas a uma só. Então, de tanto você ver que o fogo esquenta a água, na verdade você não vê isso, de tanto você vê que quando tem fogo, quando tem água, depois tem água quente, você contrai um hábito. Esse hábito você vai chamar de causalidade. Você vai falar, opa, tem uma causa ali, ó. O fogo causou o calor da água. Então a água quente é efeito do fogo. Mas isso você não percebeu e, portanto, David Hume vai dizer, você não pode afirmar isso com certeza.
Isso aí foi uma coisa produzida na sua mente por força do hábito. Mais ou menos, essa força do hábito existe? Existe, pô. Quer dizer, vocês vêm à missa toda segunda-feira porque vocês esperam que o padre Zé Edilson esteja aqui. Mas pode ser que você chegue um dia que ele não esteja. Certo? Teve um trânsito, não deu tempo de chegar. Mas por força do hábito vocês vieram. Vocês nem pensaram, pode ser que ele não esteja lá, vou ou não vou. Não. Você confia no fato, você confia nas experiências passadas que você teve. E você pega e vem. O David Hume está falando que a lei da causalidade, ela tem o mesmo estatuto que essa expectativa que vocês têm ao virem à missa e esperar que o padre Zé Edilson esteja aqui. Quer dizer, quando você lava o seu carro e joga água nele para tirar a sujeira, não é porque você sabe que a água tira a sujeira. É porque toda vez que você jogou água, a sujeira sumiu. E de tanto isso acontecer, você falou, a água causa sujeira. Aí você vai lá e lava o carro. Porque magicamente, quando tem água e sujeira, a sujeira some. Está dando para entender o negócio? Essa é a ideia do David Hume. E é claro que se isso for verdade, o argumento que prova a existência de Deus foi para o Beleléu. Porque esse argumento parte da ideia de causalidade e parte da ideia de que a causalidade é real. Você quer provar que Deus é real, você tem que começar afirmando que a causalidade é real, porque é por meio dela que você chega na ideia de Deus. Se você afirma que a causalidade é falsa, que ela é só um hábito subjetivo que você produz, você está afirmando que eu posso até usar esse hábito para provar que Deus existe, mas esse Deus vai ser só um conceito fruto de um hábito mental. Nada me garante que ele exista lá fora, porque nem a lei, nem a regra mental que eu estou usando para provar a existência desse Deus, eu posso afirmar que ela exista lá fora, objetivamente, quanto mais aquilo que eu provo por meio dela. Certo? Se o instrumento que eu estou usando para provar que Deus existe não é real, é claro que o fruto, que a prova que eu faço também não vai ser real. Então, se o que David Hume está dizendo for verdadeiro, a gente não pode provar racionalmente que Deus existe. Olha que interessante, isso quer dizer que o Hume era ateu? Não, ele acreditava em Deus. Só que ele falava, Deus é uma questão de fé, só de fé. É o contrário do que São Tomás de Aquino falava. Deus não é exatamente artigo de fé, Deus é objeto de prova racional. A encarnação é objeto de fé, a Trindade é objeto de fé. Mas a existência de Deus não é objeto de fé, só para pessoas que têm uma inteligência muito bruta, que não conseguem raciocinar um pouquinho. Aí Deus se torna objeto de fé. Mas, no geral, a existência de Deus não é objeto de fé, é objeto de razão. Olha que coisa. O David Hume está dizendo, não, a existência de Deus é objeto de fé, porque racionalmente você não pode provar que Deus existe. Porque tudo que está na razão tem que estar primeiro nos sentidos. E não existe nada nos sentidos que se pareça com causalidade. Como é que vamos supor que uma pessoa chega para você e fala isso, você é católico? Cara? Mas olha só, cara, David Hume, lá no século, sei lá, 17, já provou, cara, que Deus não existe. Provou que é impossível provar que Deus existe. Como é que ele provou? Tudo que você não percebe a causalidade, você só percebe fenômenos descontínuos. Então é o hábito que faz você dizer que uma coisa causa a outra. E toda a sua prova de que Deus existe está baseada na causalidade. Então, meu amigo, David Hume mandou para o Beleléu isso aí que você está dizendo, de que Deus pode ser provado, a existência de Deus pode ser provada. Como é que você responde um argumento desse? Da seguinte maneira, tem que ter perspicácia. Tá? Porque se você começar a tentar provar para o cara que Deus existe, não adianta. Aí você não está dialogando com ele. Não adianta você expor para ele de novo o argumento de São Tomás, porque ele está atacando o princípio de causalidade. Então você tem que ir lá no princípio de causalidade. E a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: deixa eu ver se o David Hume está usando o princípio de causalidade em algum momento para negar o princípio de causalidade. Deixa eu ver se ele está ferindo o princípio de identidade. Deixa eu ver se ele está dizendo que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. E facilmente você vai perceber que ele está fazendo isso. Porque a primeira coisa que ele diz uma das coisas que ele diz a ideia de causalidade é uma ideia gerada pelo hábito. Quer dizer que o hábito causa
ideias. Como é que ele sabe disso? Como é que ele pode afirmar que a causa das minhas ideias é o hábito? Como é que ele pode afirmar que a causa das minhas ideias são as impressões externas que os objetos emitem para mim? Ou ele está dizendo que isso tudo não pode ser provado, porque a ideia de causa não pode ser provada, então isso é só um hábito gerado na cabeça dele, então eu não preciso acreditar nele. Ou ele está dizendo o contrário do que ele está tentando afirmar. Ele está falando, não, na verdade a lei de causalidade existe nesses casos, tá? É para provar que Deus existe e que ela não funciona. Estão entendendo? Então você não precisa discutir, a maior parte das questões que envolvem apologética, você não precisa discutir muito. Só você fala assim, não, meu amigo, David Hume, ele não provou que a causalidade não existe. Pelo contrário, ele partiu do princípio de causalidade. Porque o que ele está dizendo é que a ideia de causalidade é causada por um hábito psicológico. Então, sem a ideia de causalidade, o argumento de Hume não é nada. Então, ele feriu o princípio de não contradição. É você que tem que provar para mim que David Hume provou que a causalidade não existe sem usar o princípio de causalidade. Aí você joga a responsabilidade para o cara. E se até o David Hume usou o princípio de causalidade, pressupondo que ele existe de fato, escreveu até um livro sobre isso, aí você usa a ironia um pouquinho, escreveu até um livro sobre isso, né? Por que eu não posso usar? Não é possível que o David Hume era um autoritário, pô. Entendeu? Que quer o princípio de causalidade só para ele e eu não posso usar? Pô, não é possível. Você não é um autoritário, você é um democrata. Entendeu? Aí para por aí também para não cutucar demais a onça. Mas vocês estão percebendo? Era isso que o Sócrates fazia. A ironia socrática é isso. Tá? Então, sempre começar verificando se o sujeito não está afirmando aquilo que ele está negando. Porque em 90% dos casos é isso que o cara está fazendo. Aí você não precisa discutir mais nada, você não precisa entrar nos detalhes da filosofia do David Hume. É só você mostrar para o cara que não, cara, isso aí, ó, pode até ser que o princípio de causalidade não exista, mas pelas razões que o David Hume apresenta, não, porque elas pressupõem a existência do princípio de causalidade. Então, assim, manda um outro melhor que o David Hume aí, esse aí não deu. Percebe? É claro que na hora do diálogo é difícil. Isso aqui, a apologética não é exatamente uma coisa feita para você discutir na hora, a não ser que você tenha desenvolvido muito bem isso, aí você consegue. Mas ela é uma coisa mais propriamente para ser discutida em livros. A grande apologética é feita em livros, escritos ao longo das décadas, séculos, etc., pelo qual a igreja vai defendendo os princípios da fé a partir da razão, através de teses, etc. Mas seria muito bom se a gente desenvolvesse essa capacidade, como Sócrates tinha, como Chesterton tinha, um C.S. Lewis tinha, na lata você já conseguir perceber e falar, espera aí. Mesma coisa no caso do Marx. O caso do Marx é mais fácil ainda, porque ele nem critica a existência de Deus. Ele nem tenta provar que Deus não existe. O que o Marx diz? Deus é uma ideia que os homens criam em razão de um estado de alienação no qual eles se encontram. Eles estão separados dos meios de produção que eles precisam para viver. O homem é essencialmente trabalhador e por conta dos homens mais fortes que se apropriam das terras, das fábricas ou do que for, a maior parte da população fica separada daquilo que ela precisa para realizar a sua essência, ou seja, para trabalhar. E começa a viver numa situação de miséria, de desesperança, de tristeza, de sofrimento e etc. E aí eles, por um processo psicológico, eles projetam um mundo perfeito. Eles projetam um mundo perfeito que é o avesso desse mundo no qual eles estão. Então a religião é fruto de uma alienação social, de uma alienação econômica. E é daí que vem a ideia de Deus. Deus é uma ideia psicologicamente gerada para adormecer a alma humana diante do sofrimento do mundo. A religião é o ópio do povo. O ópio adormece. E você sente menos a desgraça do mundo, porque agora você tem esperança que vai ser recompensado no futuro e que os maus serão julgados no futuro.
Ele tentou provar em algum momento que Deus não existe? Não. Em nenhum momento ele criticou a prova de São Tomás de Aquino. E outra coisa, é perfeitamente possível que as pessoas acreditem em Deus por conta disso, por essa razão que o Marx apresentou, e que Deus exista. Qual que é o problema? Qual que é o problema de eu acreditar em Deus só porque a minha vida está muito ruim? O que isso tem a ver com o fato de Deus existir ou não? Nada. As pessoas podem acreditar em Deus para as razões mais loucas possíveis, ué. E isso não tem nada a ver com se Deus existe ou não. Então, se o marxista vira, meu amigo, Marx já provou aí, cara, que Deus é só uma criação da mente humana, porque o homem vive sendo explorado, então ele cria Deus para poder se confortar no mundo, no céu, e etc., numa esperança, numa vida eterna, etc. Falou, tá bom, mas e aí? E se foi isso? Em que isso prova que o Deus não existe? Eu quero ver se o Marx diz alguma coisa a respeito da existência ou não de Deus. Porque se Deus existe, ou melhor, porque se de fato as pessoas acreditam em Deus, porque a situação em que elas vivem é miserável e elas depositam a sua esperança na vida eterna, e se Deus existe, tudo bem, maravilha, está tudo muito bem. Qual que é o problema disso? Aliás, uma das razões pelas quais muitas pessoas se convertem é exatamente essa. A vida está ruim, está uma miséria, o cara se dá conta de que isso aqui é um vale de lágrimas mesmo, e o cara falou, não é possível que Deus me fez sem me dar um repouso, Não é possível que Deus me jogou no mar e me deixou lá sem nenhum barco, Isso fere um pouco a lógica das coisas. Então tem que ter uma coisa lá no alto. Aí o cara vai e acredita. Agora, se o Marx primeiro provasse que Deus não existe e depois apresentasse esse argumento, tudo bem. Deus não existe. Mas como é que você explica então a ideia de Deus na mente dos homens? Por conta desse mecanismo psicológico, social aqui. Tudo bem. Só que ele não prova que Deus não existe. Ele só fala que essa ideia foi gerada na mente do homem por causa disso. Tá. Então é muito mais fácil. Você só precisa falar assim, nada impede que as pessoas acreditem em Deus para sanar um sofrimento que elas possuem e que Deus exista. Uma coisa não contradiz a outra. Assim, eu não garanto que o interlocutor de vocês vai entender isso. Tá? Aí você vai ter que usar analogias para explicar isso para o cara, se ele não entender isso que a gente está falando. Aí você vai ter que usar alguma analogia do tipo assim... Esse mesmo argumento é usado pelo Freud. O Freud fala assim, Deus, na verdade, é uma ideia criada na mente do homem, porque quando ele fica adulto, ele perde o pai. E o pai dá uma segurança para a criança. O pai é uma figura, como é que se diz? É um porto seguro que a criança tem diante da hostilidade do mundo. Quando o homem cresce, ele perde o pai. E ele se encontra solto diante da hostilidade do mundo. Então ele projeta, o inconsciente dele projeta a ideia de um Deus que é um grande pai, para ele ficar seguro. Tá, tudo bem, não vou dizer que é isso que acontece, eu acho que não é isso que acontece não. Mas acontecendo isso ou não, isso nada me diz sobre a existência de Deus ou não. Entendeu? E basta você dizer isso para o sujeito. E às vezes com um pouquinho de ironia. Fala, não é possível que você não percebeu isso, meu amigo. A gente não está falando do mesmo assunto, você está mudando de assunto. Eu quero saber, você vem me dizer que o meu Deus não existe, e na hora de provar isso, você simplesmente explica uma das razões pelas quais as pessoas acreditam em Deus? É como se eu falasse assim, as maçãs não existem. Na verdade, são as pessoas que sentem fome, imaginam uma maçã e vão na feira comprar uma maçã. Tá, mas e se chegar na feira e tiver maçã, Percebe? Isso aí nada me diz sobre a existência das maçãs, É claro que o sujeito, quando diz isso, ele está pressupondo que Deus não existe. Ele está falando, Deus não existe. Na verdade, ele é uma ideia gerada na mente da pessoa. Só que ele não provou que Deus não existe. Esse é o ponto. Ele está escamoteando o negócio. Ou ele é ignorante, não está percebendo o que ele está fazendo, ou ele está dando um golpe. Porque ele está falando assim, Deus não existe.
Aí você fala, ah, é? Por quê? Me prova. Ah, Deus é gerado na sua mente por conta disso e disso e disso. A maçã não existe, me prova. Ah, não, é que você ficou com fome, ouviu a história da Branca de Neve, onde tinha uma maçã no desenho, e agora você acha que a maçã existe. Não, ué, mas o que isso me diz sobre a existência da maçã ou não? Nada. A maçã, eu posso ter desejado uma maçã só porque eu vi o desenho da Branca de Neve, e as maçãs ainda assim existirem, pô. O que uma coisa tem a ver com a outra? Está dando para entender isso? Sim ou não? Sim? Então o que eu estou querendo dizer? Às vezes a coisa é mais simples do que a gente parece, só que a gente dorme no ponto, porque a gente não está habituado a usar a razão. A gente aprender a usar a razão, a gente sai dessas amarras muito mais facilmente do que parece. É claro que para isso a gente tem que ter um certo apaziguamento interior para não ficar nervoso na hora, não ficar raivoso e etc. Tem que ser uma coisa feita com sobriedade, inclusive para ter um espaço para você ter um pouquinho de ironia quando convém. Tá? Porque a ironia ela tem um poder persuasivo. Né? Porque às vezes o cara está tão obstinado naquela ideia que quando você é irônico, ainda mais estiver diante de uma plateia, o cara cai a ficha dele do quão ridículo é aquilo que ele estava afirmando. E isso pode ter um efeito benéfico. Pode ter um efeito benéfico. Ok? Então, por hoje é isso. A não ser que vocês tenham uma pergunta. Algumas. Sérgio, boa noite. Eu posso dizer então que, voltando lá atrás, tá? A essência é aquilo que o ser tem de único. Dentro da definição de Deus, é necessário definir que Ele existe. Sim. E qual é o problema de dizer que Deus é o ópio dos santos? Que Deus é o? Ópio dos santos. Ópio dos santos. Sim, porque o vício não é aquilo que eu acabo substituindo tudo na minha vida. Deus é o consolo dos aflitos. Joia. Não tem nada de errado com o que o Karl Marx falou. Isso é a melhor coisa que você pode falar para o marxista. Marx acertou, cara. Deus sob certo aspecto, Deus é exatamente isso. Cara. A vida é terrível, cara. Entendeu? Inclusive está na Bíblia, que é um vale de lágrimas. Entendeu? E a gente precisa de Deus. Eu achava, você me desculpa, eu achava que o Karl Marx tinha provado que Deus não existe, mas eu confundi, pô. Fazer uma camisa. Deus é meu ópio. Aceita? Um pouquinho? Pois é. Inclusive, eu acho que você devia experimentar. Mas é mais ou menos isso. Boa noite, Sérgio. Gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, essa questão que você falou da essência da existência. Me corrija se eu estiver errado. Parece que começou ali em Rousseau. Ele pegou lá o ser humano e comparou com o animal para poder justamente elevar o ser humano à categoria de possuir uma existência, porque tinha capacidade de raciocínio, inclusive de praticar a maldade deliberada tal, e aquilo reverberou para Kant depois, e o Sartre tem até uma frase famosa, né, que a existência precede a essência, né? No caso do homem, sim. Sim. Se eu não me engano, é essa questão aí. Então é o seguinte, minha pergunta em relação a isso é se nesse início de escola modernista aí, se é justamente a tentativa de sobrepor o homem a Deus, né? Se é justamente isso que eles estavam tentando fazer. E uma segunda pergunta que eu queria já falar em relação ao Karl Marx, porque o Karl Marx faz um popurrí, né, de teorias que o precederam lá, né? O materialismo alemão, o historicismo, e, enfim, a economia política inglesa, e a dialética hegeliana, né? E assim, você falou, ele não se dá o trabalho de provar a não existência de Deus de fato. Ele toma isso como, vamos dizer assim, uma tautologia quase, né? Já é ele toma aquilo ali praticamente como dado. Mas porque eu acho que ele pega isso do materialismo, né? Que diz que não existe nada metafísico, tudo é matéria. Então, minha pergunta é em relação aos materialistas, né? O que ele tira ali do materialismo
para dizer que para não se dar o trabalho, digamos assim, creio eu que seja isso, de provar que Deus não existe. Sim. Tá? Bom, Primeiro, em relação aos pensadores modernos. Sim, existe na filosofia moderna uma tendência que começa de uma maneira... Ela começa por ignorância, mas ela se desenvolve na direção de uma perversidade mesmo. Então, lá no começo, os pais da modernidade, Galileu, Newton, Descartes, eles eram todos cristãos. E eu não tenho razão particular para duvidar da fé deles, não. Eles acreditavam mesmo. Mas na medida que você vai avançando na modernidade, a coisa vira uma perversão. Que coisa? Esse movimento pelo qual Deus é colocado o homem é colocado no lugar de Deus. Isso já aparece em Galileu, em Newton, em Descartes, etc. Só que me parece que por uma ignorância. Eles descreveram o homem e o cosmos de uma maneira equivocada, de uma maneira amputada. E o resultado, essa descrição amputada e confusa, leva você a postular, no final das contas, que o homem está acima de Deus. Daí o famoso humanismo, o antropocentrismo próprio ali do Renascimento, da modernidade. Mas eu acho que isso foi causado por uma ignorância, tá? Que tem raízes no final da Idade Média, o voluntarismo, o nominalismo, etc. Agora, quando você chega, por exemplo, em Nietzsche, tá? Já em Kant, num certo sentido, você já começa a ver um movimento meio perverso ali mesmo, que vai culminar numa negação deliberada de Deus e, mais tardiamente, com Michel Foucault, Gilles Deleuze, essa turma, numa exaltação do próprio demônio. Ao modo deles, mas eles vão chegar nesse ponto. Então você tem, é um movimento tradicional, você tem uma queda, fruto da ignorância, um movimento de perversão, onde essa ignorância produz uma obstinação, tá? E mais adiante você tem aí um momento de contra-intelectual mesmo, anticrístico, por assim dizer, que é o que a gente está vivendo agora. Então isso aí de fato existe, mas aí tem que ter muito cuidado na hora de analisar isso. A gente fala isso de modo muito genérico, mas se você for analisando caso por caso, você vê que tem processos muito diferentes ali. Cada pensador entrou nessa por razões muito diferentes. Alguns até escaparam disso. Por exemplo, você pega um caso como Leibniz ou Schelling, que estão dentro da modernidade, mas pensaram por dentro de numa clave totalmente diferente do movimento que estava ocorrendo na época. Quanto ao Marx, de fato, ele não se dá muito ao trabalho de provar que Deus existe, que Deus não existe, porque ele toma como pressuposto a crítica que Kant faz. Mas a crítica que o Kant faz não prova que Deus não existe, prova que é impossível para o homem provar que Deus existe. Ela é mais ou menos como a do Hume. O mesmo argumento que a gente usa para o Hume, a gente pode usar para o Kant. Porque não tem tanta diferença assim entre o pensamento de um e de outro, não. O Kant vai dizer que a lei da causalidade é só uma forma mental que nós temos. Ele não vai dizer que ela é gerada pelo hábito. Ela vai dizer que é uma forma mental que nós temos. Então, mesmo que o mundo lá fora não seja regido pela causalidade, nós forçosamente o compreendemos pela causalidade. Mas nada me garante que a causalidade exista lá fora. É só uma maneira que eu tenho de compreender as coisas. Então eu já não posso usar isso para provar que Deus existe. Kant também acreditava em Deus, mas por pura fé. Ele vai falar, quando você fala de Deus, você está usando uma faculdade humana que nada tem a ver com a inteligência mais. É uma crença quase que sentimental que você tem nisso, porque você percebe que o mundo parece ordenado, você tem uma lei moral dentro de você e você acaba crendo que Deus existe. Falando de modo grosseiro. E o Marx, ele parte de pressupostos kantianos. Ele parte dessa ideia de que a inteligência humana nada pode dizer a respeito de entidades metafísicas, o ser, a essência, a verdade, etc. Só que ele chapa, o mundo do Kant ainda é um mundo
que tem alguns princípios e tal. O Karl Marx ele dá uma chapada mesmo no mundo do Kant e fica assim: se eu nada posso falar sobre esse mundo, o que me resta fazer? Trabalhar, fazer coisas, agir. O que é uma coisa muito interessante, porque ele mesmo não está fazendo isso, ele mesmo está teorizando. O Karl Marx diz que a filosofia surge quando alguns homens, dominando os outros e botando esses outros para trabalhar para si, começam a experimentar o ócio. E diante do ócio eles começam a pensar. Você fala, pensar não é o essencial para o ser humano, o essencial é trabalhar. As pessoas, o homem começa a filosofar num estado de exceção, quando ele escraviza alguns e, portanto, eles podem se dar o luxo de não trabalhar mais com a mão na massa. Então eles começam a pensar essas loucuras. E, no geral, eles vão pensar coisas para legitimar o domínio deles sobre os outros. Então a filosofia é uma ideologia, cara. Esquece filosofia. Só que tudo isso ele faz escrevendo num livro, fazendo uma teoria sobre as coisas. É um pouco, hoje a gente sabendo disso, é um pouco estranho, esquisito ver como é que os caras caíam nisso. Mas a filosofia do Kant teve um impacto muito forte. Os caras realmente entraram nessa de que o mundo externo, você não sabe o que ele é e você não pode falar nada sobre ele. E do pensamento do Kant saíram várias vias, vários desdobramentos. Um deles vai cair no Karl Marx. Se eu nada posso conhecer do mundo é porque a minha essência não é conhecer. A minha essência é transformar o mundo. Porque agir eu posso. O Kant fala isso. A essência do ser humano está na ação. O conhecimento mesmo para o ser humano é uma coisa bem... assim, bem minguada, bem frágil. Agora, agir não, o ser humano pode agir. E o Marx vai pegar isso. Então, durante muito tempo, os filósofos escreveram sobre o que é o mundo, pensaram o mundo. Agora está na hora de fazer, de agir. E ele convida o mundo, as pessoas, a agir sem pensar, agir sem compreender. Aí deu no que deu. Tem uma frase, não é exatamente assim, mas ele fala, se você quer buscar a verdade, não vá na cabeça dos filósofos, né? Vá procurar nas relações de troca, de produção. Verdade para o Karl Marx é uma coisa prática, só existe verdade prática. Isso está no livrinho dele, onde ele comenta as teses do Feuerbach. E lá ele deixa bem claro os princípios que vão guiar toda a filosofia dele. E um deles não existe verdade no sentido intelectual. A verdade ela é prática. Se você constrói um machado, está usando aquele machado, e a verdade é uma relação intelectual técnica que você tem com aquele machado. Para ele, verdade é um negócio assim. No entanto, ao falar isso, ele não está usando machado nenhum. Percebe? Ele já está fazendo um movimento especulativo. Só que os caras não viam isso. Como que é possível não ver isso? Eu não sei muito bem, é um mistério. Mas eu sei que isso é possível, porque eu, durante toda a minha época de faculdade e até o mestrado de filosofia, eu não via. Eu não via. Parece que até chegar alguém e começar a te mostrar isso, é difícil você sozinho dar esse salto. É um salto qualitativo, de um pensamento meramente conveniente, imaginário, onde você está pensando as coisas mais para satisfazer o seu ego, para um pensamento realmente movido pelo amor à verdade. Agora eu quero saber como é que as coisas são. E se doer aqui, eu é que tenho que me modificar, ao invés de começar a querer modificar o mundo para ele caber dentro das minhas opiniões. Isso parece que é um movimento qualitativo que ocorre, talvez não sem a graça divina, inclusive. Não. Boa noite, Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta a respeito exatamente do que você estava falando sobre o Kant. Que eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que os argumentos de São Tomás de Aquino são antiquados, que Kant refutou todos eles na antinomia da razão. Do que se trata isso? A gente pode trabalhar isso em algum momento. Agora seria muito longo para eu expor todo o processo kantiano, mas o Kant vai dizer mais ou menos o seguinte: todo conhecimento começa com a experiência. Tá? Só que o que tem lá fora eu não sei, porque a experiência ela é como se fosse assim. Imagina que você nasceu com um óculos de lentes vermelhas grudado na cabeça. Tudo que chega para você vai aparecer vermelho para você. Mas você não pode dizer que as coisas lá fora são vermelhas. Isso é o modo como elas aparecem para você de acordo com um órgão que você tem aqui, que é esse óculos com lentes vermelhas.
Kant vai dizer, o tempo, o espaço, as cores, o tamanho, a causalidade, tudo isso são como óculos de lentes vermelhas que nós temos aqui dentro da nossa alma e que nos mostra o mundo desse jeito. Então a percepção humana é um filtro pelo qual um mundo estranho e incognoscível entra e é organizado aqui dentro. E ele vai dizer que existe lá no fundo da nossa inteligência, por exemplo, você tem lá uma das formas que você tem ali na sua razão, uma das lentes vermelhas com as quais você nasce. Deixa eu ver se eu estou tentando me lembrar aqui do argumento que ele usa. Mas uma dessas formas é, sei lá, por exemplo, a ideia de causalidade, né? A ideia de causalidade funciona muito bem, segundo Kant, quando eu a aplico às coisas sensíveis. Que todo conhecimento começa pela sensibilidade, eu tenho aqui a forma da causalidade, quando eu aplico essa forma a esses dados sensíveis que chegaram para mim, ela funciona muito bem. Tanto é que a gente usa isso no dia a dia, usa isso na ciência, para descobrir o que as coisas são, o porquê, a causa das coisas. Quando eu extrapolo, quando eu uso a forma da causalidade e extrapolo os dados da experiência e começo a buscar a causa da causa da causa da causa da causa para chegar numa causa primeira, eu estou fazendo um mau uso dessa forma que tem aqui. Porque, embora eu nasça com a forma da causalidade aqui para ser usada e aplicada, ela foi feita para ser aplicada aos dados da experiência. E quando eu começo a aplicá-la no nada, vai dizer o Kant, ou seja, quando eu começo a extrapolá-la para um mundo que é metafísico, que está fora da experiência, que é o que a gente faz para chegar na ideia de Deus, Kant vai falar, isso aí é um uso ilegítimo das ideias com as quais você nasce, dessas formas, dessas categorias mentais que você tem. Então, as chamadas antinomias da razão são usos indevidos que, segundo Kant, nós fazemos de categorias mentais que nós possuímos, com as quais nós nascemos. O que é um uso indevido dessas categorias? É quando você as aplica não aos dados sensíveis, mas a objetos que não são sensíveis. Por exemplo, a alma, por exemplo, a Deus, por exemplo, ao próprio mundo. A própria ideia de mundo é metafísica. Você não tem experiência do mundo, você não tem experiência da alma e você também não tem experiência de Deus. Quando você aplica as categorias da razão a esses objetos, que não são dados pela experiência, aí você começa a cair nessas discussões, especulações teológicas. Deus existe, é absoluto, é infinito ou não. E ele vai mostrar que quando você faz isso, você tem razões tanto para provar que Deus existe, quanto para provar que Deus não existe. Tanto para provar que a alma existe, quanto para provar que ela não existe. São as antinomias. Tem muito tempo que eu estudei isso, então eu não lembro exatamente nem a nomenclatura que ele usa, mas é mais ou menos isso. Só que veja bem, toda essa argumentação kantiana parte do seguinte princípio: todo conhecimento começa com a experiência sensível. Parte da negação daquilo que é a base do que a gente está fazendo aqui. Existe uma outra fonte de conhecimento no ser humano, que é a inteligência. Que também, é claro, ela precisa dos dados dos sentidos, mas ela atravessa os dados dos sentidos e capta uma essência que existe ali. Então, se você nega isso, e você negou por quê? Só porque você não consegue usar? Pô. Coisa que Kant faz. Coisa que Kant faz. Se você nega isso, aí tudo bem, aí o Kant está certo. Pô. Então, na hora de discutir com isso, você fala assim, não, é que o Kant não está levando em conta a inteligência humana. Você vai ter que ter a habilidade de provar para o seu amigo que a inteligência existe e que, inclusive, o seu amigo está usando o tempo inteiro. Até porque, olha só, quando Kant diz, isso é um bom argumento para usar, quando Kant diz, todo conhecimento começa pela experiência, ou quando Hume diz isso, todo conhecimento começa pela experiência, você tem que virar para ele e falar assim, então me dê uma experiência de onde você tirou isso. Um contra-exemplo. De qual experiência sensível você tirou que todo conhecimento tem que vir da experiência sensível? Se eu não me engano... Se eu não consigo tirar a causalidade da experiência sensível,
muito menos eu vou conseguir tirar a ideia de que todo conhecimento começa pela experiência sensível. Pô. Então, o próprio princípio do empirismo, do Hume, ou desse empirismo um pouco mais elaborado do Kant, o próprio princípio dele é autocontraditório. Porque ele afirma que tudo o que você conhece vem da experiência, mas essa própria afirmação dele, ele não te mostra nenhuma experiência de onde ela teria vindo. Percebe? Agora, essas coisas assustam. O cara chega para você e fala assim, não, Kant desfez todos os argumentos de São Tomás de Aquino a partir da crítica da razão pura, onde ele fala das antinomias da razão. Isso assusta, cara. Esse monte de nome aí, o que é isso? Eu não li o Kant, talvez não tenha lido o São Tomás, mas muito provavelmente o seu amigo também não leu nem o São Tomás, ele não deve ter lido, não. O Kant talvez ele tenha lido um comentador. Assim, claro, não sei, né? Mas enfim, isso é muito comum. Mas é fácil, é simples você desfazer isso. Em algum momento a gente pode até fazer uma aula sobre o Kant, mas não é muito diferente dos argumentos que a gente usou aqui agora. O cara começa negando a inteligência, assumindo que todo conhecimento começa pela experiência. Tá? Em algum momento ele vai falar, eu não posso aplicar a lei da causalidade até ela chegar a objetos metafísicos, porque esses objetos não são dados aos meus sentidos. Isso é uma extrapolação que eu estou fazendo da lei da causalidade. No entanto, Kant acreditava em Deus, não era um ateu. Ele só vai dizer que Deus não é um objeto que pode ser provado pela razão. E isso é um prejuízo para a nossa fé. Isso é um prejuízo para a nossa fé. A nossa fé precisa disso. Por exemplo, para a conversão dos pagãos, isso é um princípio fundamental, como diz São Paulo. Deus sempre esteve presente e sempre foi possível conhecer Deus em todas as épocas, analisando o quê? As criaturas. Analisando a causa da causa da causa da causa, você fala, não, tem uma inteligência regendo esse negócio aqui. Agora, se você tira isso, aí o que a religião começa a ficar? É a sua religião e a minha. É a sua fé subjetiva e a minha subjetiva. Religião não se discute. Cada um tem a sua. É o nome que dá, pouco importa, mas a religião virou uma coisa assim, um capricho subjetivo que cada um tem. Né? Inclusive, ele estava citando mais coisa a respeito de Kant, falando de númeno e fenômeno, que, cara, eu fiquei confuso, eu não entendi nada. O número é as coisas como elas são realmente fora de você, aquilo que você nunca pode saber. Fenômeno é as coisas tal como elas aparecem depois de terem passado pelas lentes vermelhas, que são as categorias mentais que você tem. Então, Kant vai dizer, a gente só pode conhecer o fenômeno, nunca o que as coisas são em si mesmas. Mas é muito simples. Você fala assim, mas Kant, como é que você está dizendo isso aí? Eu tenho que acreditar que as coisas são assim em si mesmas ou é só um fenômeno que você percebe? Pô? É pueril, é infantil, é uma filosofia infantil, se você pensar bem. Mas na época do Kant, é o que eu falei, os jesuítas já não existiam mais. Eles foram espertos, os iluministas acabaram com os jesuítas antes. Os jesuítas não deixariam passar um negócio desse de jeito nenhum, porque é muito pueril. São Tomás ia dar risada do negócio desse, sem brincadeira, ele ia dar risada. No entanto, tanto é que a ideologia de gênero é uma conclusão direta da filosofia do Kant. Pô. E ideologia de gênero não é nem mais pueril, não, é satânico já, de tão pueril que é, cara. Então, assim, a gente tem dificuldade, porque você vai na faculdade, os professores são mestres, doutores em Kant, diplomas, livros de Kant, mas o mundo é assim, cara. O mundo é assim mesmo. As pessoas falam besteira, as besteiras são publicadas, você começa a deduzir um monte de outra besteira das besteiras que foram faladas, desde que as besteiras sejam faladas com uma certa elegância e um refinamento. Mas isso é assim. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenha dado para entender. Semana que vem a gente está de volta.